Oi gente, tudo bem? Eu sou o Rafael Turati, está no ar mais um Mãos Solidárias aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje a gente veio conhecer aqui o Instituto Amor e Vida, que é uma organização social sem fins lucrativos e econômicos que realiza um trabalho com pessoas com câncer aqui em Campinas desde 2007, sendo referência no apoio e na reabilitação dessas pessoas. E ao meu lado aqui está o Aparecido Delegá, que é diretor e fundador do Instituto, e também a Ciomara Carson, que é assistente social aqui do Instituto Amor e Vida, e eles vão contar um pouco sobre a história, como tudo começou e o trabalho que é realizado aqui no Instituto. Aparecido, Ciomara, muito obrigado por ter esse tempinho para atender a gente. Vamos lá então. Doutor, como que foi o início do Instituto? Como tudo aconteceu? Primeiramente, queremos agradecer a presença de vocês aqui, o Turati. É uma oportunidade ímpar para que possamos expressar um pouco aí sobre a instalação do Instituto Amor e Vida em Campinas. O Instituto nasceu em razão de vários fatores que, agregados, fizeram com que essa ativação fosse instalada em 2007, precisamente em 16 de abril de 2007. Isso aí nasceu mais assim em razão da minha atividade como advogado, sempre ativado nessas causas sociais, e sempre as pessoas me procuravam com um pedido para obtenção de insumos, remédio de alto custo, cirurgias, tanto quanto a iniciativa privada, né, os planos de saúde, o próprio SUS, e nós ativamos essas ações na justiça, obtínhamos as liminares quase que na maioria dos casos, e isso foi evoluindo de tal sorte que acabou que dentro da família um membro nosso veio ser acometido por essa doença, e era um menino, hoje é um moço, né? Graças a Deus ele se refez, foram feitas 3 cirurgias na cabeça, e ele se refez. Então, eu, mais os pais dele, né? A Mariângela e o Daniel, mais a minha esposa e outras pessoas que agregadas a nós na ocasião, fomos fazer uma pesquisa, né, entre os amigos, entre as pessoas da sociedade, onde íamos, nos restaurantes, enfim, lugares que nós frequentávamos, perguntando sobre isso, e um ou outro só que era indiferente, mas a maioria era favorável que se tivesse uma ativação social que pudesse dar guarida a essas pessoas. E foi aí que nós amadurecemos bem a ideia. Isso aí levou cerca de uns 2 anos, né, para ir amadurecendo isso daí, que é uma grande responsabilidade, né? E daí nós instituímos em abril de 2007, e cá estamos. E o senhor viu essa necessidade de fundar o Instituto? Sim, nós irmanados nesse mesmo propósito, tanto que antes disso nasceu um slogan da casa que prevalece até hoje, que diz: quando as mãos se unem, a dor diminui. Creio eu que não só a dor física, né, dor corporal, em decorrência de uma doença, seja lá o que for, mas a dor moral, a dor psicológica, a dor de perder o emprego, a dor de não se encontrar consigo mesmo, né, ter dificuldade de se ressocializar, vários fatores, né? E aí nasceu, por incrível que pareça, isso veio assim como que uma intuição, e nós colocamos isso como causa principal da instituição, e que está até hoje agregado aí nos nossos instrumentos de divulgação, né? E a casa, né, o nome jurídico dela é Casa de Amparo, Amor e Vida às Pessoas com Câncer, nome fantasia Instituto Amor e Vida.
Então, o que acontece? A partir de então, que nós instalamos com muita dificuldade, né, porque não havia recurso, nós próprios aglutinamos recursos para fazer isso, locação de imóvel, não se tem um trabalho desse sem a presença de assistente social, exigência de lei, fisioterapeuta, né, fonoaudióloga, nutricionista, vários profissionais dessa área, né, da saúde. E no momento não era possível ter isso foi crescendo aos poucos, né? Começou a ganhar corpo e não deu outra, realmente começaram a surgir os aviamentos dos encaminhamentos que vinham dos hospitais públicos, né? E até mesmo de pessoas que tinham conhecimento da existência do Instituto e vinham procurar exatamente por conta disso aí que os senhores viram hoje, sobretudo uma coisa que é difícil de se ver, mas sobretudo no que diz respeito ao atendimento que é privado, que é feito pela assistência social, né? Um ativado também que é feito por mim em certos casos, às vezes aqui, às vezes lá no meu escritório, que é um trabalho que é privado, né, de atendimento jurídico. E com isso, o norte disso, o que gera? Precisa para gerar isso, de recursos. O Instituto Amor e Vida não tem, apesar de ter pedido por várias vezes, nenhuma subvenção oficial, nem do município, nem do órgão estadual e nem da União, né? Então ele sobrevive mais assim de proventos que vêm da iniciativa privada, né? Tem muitas empresas que são pessoas físicas que são donatárias, né, do Instituto, pessoas que vêm aqui, gostam da forma como o trabalho é feito, da forma como as pessoas são atendidas e acabam ficando adeptas, né? Passam a ser, tanto que nós temos no Estatuto 4 categorias de associados, né? O fundador, os contribuintes, o associado voluntário, enfim, a todos aqueles com relação aí à casa, né? Nós contamos muito, um trabalho assim, que isso pode falar mais a Ciomara, de pessoas que eu próprio sou um membro diretivo da instituição, mas de cunho voluntário, não tenho remuneração, não tenho nem eu, nem os demais co-irmãos aí, digamos assim, que compõem a diretoria jurídica, né, administrativa da instituição, nenhuma remuneração, nenhuma vantagem socioeconômica. Tenho eu como advogado há 42 anos, tenho minha atividade, né, tenho paixão pela advocacia e sentia também dentro de mim, naquela ocasião, que precisava fazer alguma coisa, né? Tive ativado em outras instituições fazendo serviços voluntários e sempre fui um incentivador do serviço voluntário. Eu próprio sou não só aqui, mas em outros lugares, por conta de ajudar, fazer com que as pessoas se integrem mais entre si, se integrem mais com seus familiares, com a própria sociedade, com a sua comunidade. Então, basicamente, é isso. Nós podemos falar mais diante de perguntas que porventura surgirem. E doutor, e como que era o trabalho desenvolvido pela instituição lá atrás, no começo? É o mesmo que é feito atualmente ou não? Ou melhorou, igual o senhor falou, melhorou, né? Não, houve, como eu falei, toda e qualquer situação, no caso uma pessoa jurídica, uma PJ, ela não cresce lá em cima, né? Começa sempre por baixo, e no caso aí haviam formar equipes, ir atrás de profissionais que têm compromisso com esse tipo de trabalho, porque não basta só o profissional, igual eu falei há pouco, que há uma mescla, né? Existem os funcionários, que são funcionários, são seletistas, né? Todos registrados, não tem nenhum sem registro profissional em carteira de trabalho. E tem os voluntários. Os
voluntários são voluntários, como o próprio nome diz, eles disponibilizam o seu tempo conforme a sua condição, né? E naquela ocasião não se tinha isso, tinha que procurar. Hoje aparece tantos aí que não tem como abrigá-los aqui, acaba que a casa arrumando um jeito, né? E a Silmara, junto com os demais profissionais, agasalhando essas pessoas aí que disponibilizam esse tempo. E o seu voluntário é interessante. Às vezes aparecem assim muitos, e às vezes quando você precisa não tem nenhum, entendeu? Então, como a casa precisa andar, ela não pode ficar só contando, não só esta casa, mas qualquer outra instituição que vive assim, ficar só contando com o trabalho voluntário, porque ela tem responsabilidade, né, perante a sociedade, perante os órgãos públicos, tem que fazer prestações de contas anuais, tem não só do serviço social, mas de tudo que se tem. Ela é um PJ, mas para fins, por exemplo, trabalhistas, ela é considerada pela legislação como uma empresa qualquer de finalidade econômica que emprega, que demite pessoas, né? Tem que recolher cota patronal, tem que recolher todos aqueles direitos que um trabalhador normalmente tem numa empresa de fim lucrativo. A instituição existe no Congresso, existe aí, pelo que eu sei, algum projeto, acho que tem 1 ou 2 projetos em andamento, para abolir essa cota patronal que avilta muito, sobrecarrega demais as instituições sem finalidade lucrativa, né? Como, por exemplo, o Instituto Amor e Vida, como qualquer outra entidade. Com a folha de pagamento vamos dizer, um percentual aí de 20 e poucos por cento que se recolhe, não tem como escapar disso aí. Dinheiro esse que poderia ser adicionado, ser colocado na ampliação dos trabalhos sociais, né? Como, por exemplo, há de se lembrar que os órgãos públicos, por exemplo, não têm essa obrigatoriedade, né? Não há um recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviço, né? Ora, se a instituição, no caso, não só esta aqui, mas toda e qualquer instituição que faz esse tipo de trabalho em complemento aos trabalhos dos órgãos públicos, e eles não recolhem fundo de garantia, eu sempre pergunto e sempre faço essas indagações nos processos onde eu atuo, né? Sobretudo, muitas vezes o juiz fala, mas por que você vai recolher custo de processo, vai recolher isso, recolher aquilo? Você não é uma instituição? Sou, mas precisa de um tal de SEBAS, que é um certificado que é expedido pelo Ministério da Justiça, hoje é de Cidadania, né? E para se obter esse documento aí é uma dificuldade terrível. Tanto que o nosso está em curso aí, prestes a sair, parece-me que agora vai sair, né? O que se objetiva com isso aí? O empregado vai ter normalmente a sua cota lá, a empresa vai deixar de recolher o patronal, mas a cota do empregado vai ser recolhida normalmente, que é aquele 8% mensal, né? Que recolhe. E o objetivo era pegar esse recurso, aí e adicioná-lo às atividades sociais, ampliar o serviço. Por exemplo, onde você tem um assistente social, você pode ter 2, onde você tem um fisioterapeuta, você pode ter 2 ou até mais, sabe? Fazer esses serviços que se faz de serviço externo, né, que a instituição faz, de visitação das famílias, fazer as triagens, né, demandar mais gente para fazer esse tipo de trabalho, alargar mais o trabalho aí junto à sociedade, né, porque as pessoas vêm aqui, elas, para serem atendidas, elas passam por uma triagem com assistente social. Tem que verificar os pró e contra daquela situação, porque do contrário você estaria tirando, ao dar um benefício para essa pessoa, de uma outra que efetivamente precisa, né? Então esse é o mote
desta instituição e modéstia à parte, está indo muitíssimo bem. E doutor, e vocês atendem pacientes com todos os tipos de câncer, né? Todo e qualquer tipo de neoplasia, de câncer, desde criança até os adultos, os anciões, né? As pessoas idosas, vamos dizer assim. Não tem discriminação desse tipo de atendimento. E como que funciona o trabalho realizado aqui no Instituto? O que vocês oferecem para essas pessoas? Isso pode ser oferecido, a Silmara pode falar com mais propriedade sobre isso, mas basicamente isso daí que eu te falei, né? Que vocês estão dentro aqui de uma sala de fisioterapia, onde se realiza a fisioterapia das pessoas, e fisioterapia em pessoas com câncer, muitas pessoas indagam, precisa fazer fisioterapia, e faz uma extração mamária, precisa normalizar aquela musculatura, aquela região óssea, você faz um outro tipo de extração aí qualquer, tipo um câncer ósseo, por exemplo, então você tem que compatibilizar aquela compleição física que a pessoa tinha antes, ela tem que, com a ausência desses órgãos, né, ou tendo sofrido a cirurgia, é uma maneira de fazer com que a fisioterapia é fazer com que se normalize essa região, a região afetada como um todo, um plus, né? O corpo humano ele é um plus, vamos dizer assim, ele é íntegro, né? De sorte a que a pessoa sofre menos com isso, sofre menos dores, passa a ter menos ingestão medicamentosa, melhora a sua qualidade de vida, possa sentir mais elevada a sua autoestima, né? A gente se vê lá no espelho e vê que ele tem recurso para a situação dele, ele pode conviver com aquilo, compatibilizar a vida dele com aquele tipo de situação. E mais, aqui é fisioterapia, como vocês viram aí, aquela recreação ali, parece à primeira vista não representar muito, mas as pessoas, aquilo ali é uma interação, é uma forma de integração socioafetiva, sociofamiliar, de forma social mesmo, que é de suma importância. Pessoas às vezes chegam aqui cabisbaixa, né, Silmara, sem a mínima, às vezes não consegue nem expressar o que ela sente, o que ela deseja, precisa da assistência social, ficar adivinhando, fazendo perguntas, para poder tirar dela o que ela pretende, o que ela sente, tem vergonha, tem medo, não sabe com quem ela está falando, entende? Então, não é um trabalho, já chega aqui e já vai ser atendida. Então, ali é uma forma que a pessoa chega, ela interage ali, as que querem, né, porque não são todas, e interagem e sai daí de cabeça erguida, sabe, mais confiante, sentindo mais possibilidade de se encontrar consigo mesmo, de encontrar solução para o convívio dela perante a família, a sociedade. Tem pessoas que não têm, por conta do câncer, não tem socialização, não tem vamos dizer assim, desprendimento para conviver em família, ele fica recluso, ele fica uma pessoa com dificuldade de se expressar, fica totalmente... Então aqui é uma forma onde tem pessoas que vêm aqui de manhã e não vai embora, que fica aqui o dia inteiro. Entende? Então esse é um trabalho que não aparece em mídia, é um trabalho que não tem assim muita expressão assim visual, vamos dizer assim, mas no íntimo, no interior, no que diz respeito ao sentir humano espiritual da pessoa, ela é de suma importância. Depois tem aí os trabalhos, não só o trabalho valiosíssimo aí das assistentes sociais, né? A Silmara é uma delas, né? Que é a que comanda todo esse serviço aqui, está na casa já há 2 anos. Eu vou perguntar isso para ela. Há 2 anos já está aqui, né, Silmara? Isso. E como que é todo esse... Qual que é esse atendimento fornecido por vocês aqui para os pacientes? Como que é? Qual é o suporte que vocês oferecem para eles? Acho que é importante dizer que são encaminhados de toda a rede do município, outros municípios próximos também, dos hospitais, do CAPES, do SUS e encaminhamentos diretos também.
A princípio, é feito toda uma avaliação socioeconômica com documentação comprovada, inclusive se tem uma neoplasia, essa neoplasia é comprovada também. E aí tem um acolhimento, o primeiro atendimento, daí eles são encaminhados para todos os serviços que tem aqui, que é nutrição, psicologia, fisioterapia, o jurídico quando é necessário, quando a pessoa no atendimento ela não tem informação necessária do que ela precisa para algum trâmite dela. E nós temos 250 cadastros de pessoas ativas no momento, que passam por todos os serviços, algumas específicas mais na fisioterapia porque estão em reabilitação, outras que não podem nem vir porque vêm receber alimentação integral. Então, às vezes vem alguém da família, vem buscar para elas. Isso é importante falar, que às vezes a pessoa está tão debilitada que não é nem ela que faz o cadastro, é um responsável que vem e assina por ela. Depois, a hora que ela começa a se restabelecer, ela passa a fazer parte dos serviços e passa a ser acolhida de uma forma integral pela casa. São mais de 4.000 atendimentos no mês. Então é bastante coisa, bastante complexo. E isso tudo que ela está falando, Turati, é tudo aviamento mediante prescrição médica. Sim. Nenhum atendimento, nenhuma disponibilização de remédio aqui na casa não tem dispensário, né? Igual farmácia que tem um dispensário, né? Então o que vem? As pessoas vêm com, igual ela disse, com os encaminhamentos, vêm com prescrição médica para fazer fisioterapia, por exemplo, para ter um atendimento psicológico, para ter um complemento na área aí da nutrição, né? E assim por diante. Não é feito nada assim porque a assistente social acha que tem que fazer ou alguém da casa acha que tem que fazer, né? É tudo prescrito. Tudo arquivado aí, tudo por prescrição médica, aviamento de remédio, por exemplo, não tem aqui nenhum espaço para guardar remédio, não fica nenhum remédio aqui, nenhuma medicação. É tudo mediante aviamento das receitas, né? Então é preciso que isso daí seja bem explicado para não dar a ideia de que aqui na casa tem uma farmácia. Não tem farmácia porque há um imperativo legal aí que pode até ter, mas exige aí uma série de coisas que no momento nós não temos essa disposição de ter, né? Daí porque os aviamentos, né, Silmara? Sim. E o que aconteceu, que tem acontecido, você falou da ampliação do serviço, que desses anos para cá, como o doutor já falou, as pessoas ficavam aqui passando pelos atendimentos, às vezes o dia todo, e tem umas que ficam realmente o dia todo, e percebendo essa necessidade que elas tinham de acolhimento até na área das oficinas terapêuticas, pedagógicas, de lazer, de terapias alternativas, físicas, a gente passou a fazer uma parceria com a Guardinha, que a cada 15 dias vem uma parceira aqui que oferece atividade física um pouco diferenciada da fisioterapia, né, para os pacientes que estão podendo usufruir. E aí com isso foi surgindo um serviço de convivência, de fortalecimento de vínculos, que hoje faz parte das oficinas, né, daí a gente foi percebendo que essas pessoas que passam aqui, elas foram sendo distribuídas nas oficinas, elas podem fazer parte de qualquer oficina que elas queiram fazer, elas têm liberdade para isso. Elas gostam e a gente vai respeitando a maneira como elas vão solicitando. Oficina de bordado, desenho, terapêutica, roda de conversa. E aí as oficinas vão sendo criadas e ampliadas. E como que é o cronograma aqui do Instituto, dia a dia, como que é? Então, no dia a dia tem oficinas praticamente todos os dias, de manhã e de tarde. Cada dia tem uma oficina específica. Essas pessoas vêm, as que já estão participando, elas podem às vezes não estar fazendo o tratamento de câncer, mas podem estar passando pela reabilitação ou podem simplesmente hoje estarem vindo especificamente para o serviço de convivência. Certo. Tá? Ou no caso de algum programa específico, por exemplo, a Isso, psicóloga, nutricionista. Exatamente, né? exatamente.
Elas recebem desde o café da manhã, das 8h30 até as 9 horas, tem um café da manhã com salada de fruta, chá, bolo. Então, assim, para ter todo esse respaldo, esse acolhimento para elas, depois elas iniciam as atividades, daí cada uma fica especificamente na sua sala e vai recebendo, vai sendo percebido qual encaminhamento vai sendo necessário para elas. Porque vocês falaram, tem o programa jurídico, o de psicologia, nutricional, fisioterapia e assistência social, né? Isso. E da orientadora social, que é assistente social também, que ela faz parte desse grupo, né? Ela faz as atividades junto comigo, a gente organiza essas atividades do grupo. Tem também, né, Silmara, as palestras. As palestras. Os passeios que são feitos, passeios aí comunitários, né? Que é uma forma também de valorizar as pessoas, de dar a elas oportunidade dessa integração. Eu também vi aqui também tem um bazar, né? Tem um bazar. Isso. Que a gente aceita doações, né? Que também é uma forma de complementar, porque é um serviço que não tem apoio governamental. Então a gente precisa, assim, com muito afinco dessas doações. Da venda das pizzas solidárias que a gente faz, agora 7 de dezembro vai ter uma venda de pizzas. Praticamente cada 2 meses a gente tem. Todo mês então tem alguma ação para arrecadar fundos? Sempre tem alguma ação, sempre tem. O Bazar Solidário, a Nota Fiscal Paulista, a venda das pizzas, as doações voluntárias que as pessoas fazem, as empresas que quiserem fazer doações também podem entrar em contato. Porque isso é importante, né? Extremamente importante, é o que mantém o Instituto funcionando. Durante não tem como você dar andamento nas coisas, no andamento dos trabalhos que são disponibilizados aqui. Pode até dar, mas fica meio que comprometido. Então o objetivo é de que esses trabalhos sejam cada vez mais ampliados. Ampliados em que sentido? Ampliados no sentido de atender a pessoa de forma integral. Sim. Quando o paciente vem aqui com a receita ou então com uma guia de encaminhamento, o atendimento não é só com relação a ele, é com relação à sua família, porque não adianta nada tratar dele, cuidar dele, se ele chega em casa é igual uma criança na escola. Ele tem lá na escola o atendimento educacional, mas chega em casa ele encontra outro tipo de ativação, não tem aquele complemento, né, em razão aí das dificuldades que se tem visto ao longo do tempo. Então, esse tipo de integração o paciente, família, paciente. Os familiares vêm junto muitas vezes, né? Sim. Na maioria das vezes, aqueles que não têm como se locomover, tem um veículo aí, vocês devem ter visto ali, aquilo ali é uma doação do Ministério Público do Trabalho. Eles têm lá uma verba que eles disponibilizam para entidades das multas que eles aplicam lá, então eles direcionam isso daí em prol das entidades, né? Que eles têm lá cadastradas. Então esse veículo é utilizado para isso, como é utilizado para buscar doações que vêm para o bazar, para conduzir paciente, né, Silmara? Sim, para fazer as visitas, quando tem pizza aí, para fazer a entrega das pizzas, né? Então, é assim, tipo, uma coisa que a pessoa que vem aqui, que nós falamos atendido, né, não fala paciente, mas para que ele se sinta como se estivesse na casa dele. E é isso o mote, o objetivo. Esse é um objetivo que eu tenho desde criança, é uma coisa que me é espontânea e que aqui na casa esse tipo de ativação aqui a gente se completa, sabe? Então é uma forma de contribuir com os governos, no sentido de que às vezes se exige muito dos governos, mas você tem que ver o que você está fazendo, né? Não é só pagar impostos, tem que fiscalizar o uso do imposto, que nem aqui entra as verbas, tem que fiscalizar o uso das verbas que entram, tipo, verba que eu falo são os donativos, né? Porque não tem verba pública, as verbas que às vezes vêm das empresas, né? De donativos aí.
Você tem que fiscalizar isso daí, ver onde vai aplicar isso, tem que fazer projeto, ter programa para... Você não pode ficar com dinheiro parado na instituição, ele tem que ser aplicado, né? E fica faltando, por tudo que se faz, assim mesmo, fica faltando dinheiro, porque se tivesse mais dinheiro, se tivesse, por exemplo, você fala assim, verba pública, né? Vamos supor, você tem uma verba pública, obtém lá uma verba do município, um exemplo, um determinado valor. Eles não te dão a verba se você não tiver um projeto onde você vai usar aquela verba. Eles precisam aprovar esse projeto, entendeu? Não dão verbas para toda e qualquer entidade, né? E precisa passar por várias e outras coisas, né? Existem algumas implicações com relação a isso daí. Então, o que acontece? A casa, um Instituto Amor e Vida, disponibilizando aquilo que ele tem condições físicas e materiais. Condições físicas, essa casa aqui, esta casa aqui, que os senhores estão vendo, o Instituto ele pagava 2 imóveis para se abrigar. Com esse imóvel aqui, que aqui antigamente era um conselho comunitário de Campinas, onde abrigava os jovens infratores, né? Foi desativado, isso daí em 2014, 2013, alguma coisa assim, e esse imóvel ele foi retomado pelo município, né? Porque esse imóvel foi doado, não é termo de concessão de uso não, foi doado mesmo, porque na época tinha uma legislação que permitia isso aí. Então ele foi doado ao município, escritura pública, aí ficou de 1943, se eu não me engano, e vigorou até 2015, aí quando ele foi dissolvido em razão disso, que ele sobrevivia de recursos do município. Aí começou a ter alguns problemas lá, o município, não só daquele instituto, daquela comunidade, mas de outras, que acabaram sendo dissolvidas. Por quê? Porque o município não disponibilizava mais recursos para isso. Aí o imóvel, ele é institucional, esse imóvel aqui, ele é destinado para esse tipo de finalidade. Uhum. Então, nós fizemos o pedido. Estávamos correndo atrás de um imóvel para ter a sede própria. Aí encontrou esse. Daí o que acontece? O município, ao retomar o imóvel, ele fez uma concessão de uso aqui para o Instituto. Na época, antes disso aí, né, nós reformamos tudo esse imóvel, tudo com doação. Engenheiro veio aqui, se disponibilizou, realizou trabalho voluntário, arquiteto. Alguma coisa que o Instituto pagou foi mão de obra, pedreiro, essas coisas, né? Isso aqui estava caindo uns pedaços. Se passava aí na rua, sentia mal, o mau cheiro que tinha aqui, estava um imóvel abandonado, cheio de mato. Entendeu? E hoje a gente vê que mudou tudo. Tem foto disso daí. As pessoas falavam, vocês são loucos, vocês vão restaurar esse imóvel? Mas é um imóvel que a gente tinha recebido de termo de concessão de uso e deu nisso aí que vocês estão vendo. Uhum. A 4 mãos, conforme eu digo, igual o slogan da ONG, né, da organização, do Instituto, que quando as mãos se unem, a força diminui. O que diminui a força? Diminui a dor da fome, diminui a dor da indiferença, diminui tudo. Eu e você, a 4 mãos, nós podemos remover aquela mesa. 2 mãos, de repente, não remove, né? Tem dificuldade para remover. Então, a gente tem um instituto, juridicamente e administrativamente, socialmente falando, com esse tipo de missão. Essa é a característica do Instituto. E a gente acompanhou o programa Convivendo com Amor aqui do Instituto. Confere aí na reportagem que eu preparei para vocês. O programa de convivência e fortalecimento de vínculos, o Convivendo com Amor, faz e traz a alegria dessas mulheres que são atendidas no Instituto, por meio de oficinas de pintura, de terapia ocupacional, rodas de conversas, artesanato, zumba e pilates, com o objetivo de oferecer um envelhecimento saudável e um desenvolvimento de autonomia para as pessoas atendidas.
Como o próprio nome fala, para o fortalecimento de vínculos, tanto familiares quanto comunitários, e também a gente trabalha na prevenção de risco social. Atividades diferentes, porque cada uma delas tem um objetivo, né? Por exemplo, a pintura, ela trabalha tanto a percepção visual quanto coordenação motora, trabalha a percepção de cores também, e ao mesmo tempo uma terapia ocupacional para ela, né? Onde a gente trabalha também a questão da estimulação da memória, né? Um dos objetivos principais do programa é esse também, trabalhar a estimulação da memória e o convívio social entre elas, né? Segundo a Gisele, que é a coordenadora do programa, esse serviço é extremamente importante para elas. A gente percebe o quanto elas precisam, né, como eu já mencionei, do convívio social, né, é algo que todos nós precisamos, e devido a gente passou período de pandemia, né, e o idoso, eu acredito, foi os que mais sofreram nesse período, né, por não poder sair de casa, já não tem uma vida social como tinha antes, né, parar de trabalhar, às vezes tem um convívio com o familiar dentro de casa, mas assim, a gente na correria do dia a dia não tem tempo para sentar e dar a atenção que eles precisam, né. Então, assim, o grupo foi criado mais nesse viés também de que elas possam interagir, de que elas possam ter esse convívio com outras pessoas da mesma idade, ter essa troca de experiência. Né? Desde 2010, a dona Elaine frequenta o Amor e Vida e, para a aposentada, o Instituto mudou completamente a vida dela. Você acaba tendo convívio com outras pessoas, aí você fica sabendo que tem pessoas que têm problema pior que eu, né? Apesar dos 3 cânceres que eu tive, sou portadora de neurofibromatose, já fiz 48 cirurgias. Então, assim, é uma vida, é outra vida que a gente vem e vê, que às vezes fala assim, a pessoa fala... A gente escuta o problema da outra é pior que o da gente, né? Eu gosto bastante, gosto mesmo. Como eu falei, a gente vem, conhece outras pessoas, agregou bastante. Eu estou me sentindo melhor, porque eu estava me sentindo muito sozinha ultimamente, apesar que eu tenho só um filho. Mas assim, aqui eu venho de terça, quarta e quinta e eu estou gostando bastante mesmo. Foi nas oficinas do Convivendo com Amor que a Maria Aparecida, que em 2021 teve um linfoma no pescoço, se redescobriu. É uma maravilha, cada uma tem suas histórias, né? Cada um tem sua vida, e aqui a gente divide, a gente conta o que está passando, o que acontece. Então é muito bom ficar aqui, é muito bom. Porque assim, quando a gente descobre que você está com a doença, o mundo desaba para você, né? Aí vem aquela depressão, aquela coisa. E aí, o grupo aqui, o Amor e Vida, foi assim, comecei a vir, fui gostando, aí depois comecei a participar do grupo, fui gostando. Aqui é uma casa. Aqui realmente assim é um acolhimento mesmo, acolhe você mesmo, te ajuda em todos os sentidos, né? Tanto no psicólogo, quanto a amizade, as pessoas, a dona da casa, são tudo perfeito. Aqui a gente se sente assim, à vontade mesmo. O convívio com as outras assistidas e as aulas de pintura trouxeram a autoestima da dona Maria Aparecida, que estava com depressão. Maravilha aqui. Eu amo Amor e Vida, amo as pessoas que estão aqui, todas elas, amo com muito amor e carinho. Estimula no meu autoestima, na minha vontade de fazer. Eu sinto prazer em fazer, você entendeu? Tudo que tem aqui eu sinto prazer em fazer. Se não tivesse esse suporte, minhas amigas, como que ia ser, né? Tem que ter suporte para ajudar as pessoas. Eu acho que ajudar a pessoa é o mais importante na vida da gente. Vocês viram aí como que é o programa Convivendo com Amor aqui do Instituto, todo o trabalho que é feito pela Gisele, como que é o suporte oferecido para as atendidas. E, Silmara, todos esses serviços, os programas oferecidos impactam a vida das pessoas que são atendidas aqui, né? Sem dúvida. Inclusive é um trabalho até de prevenção, né? Para que demais situações não ocorram, e algumas pessoas solicitam e passam aqui o dia todo participando de várias atividades. E é importante dizer que entre elas decidiram, uma vez por mês, elas fazem uma confraternização, né? Faz uma mesa grande, familiar, que muitas vezes é o único momento familiar mais específico para elas aqui, oferecido com acolhimento, e aí elas se reúnem e fazem essa confraternização que ocorre uma vez ao mês, sempre. E é muito bacana. Só reforça a missão do Instituto, né?
sem dúvida, o impacto que tem na vida das pessoas. A gente pôde ver, eu conversei com as meninas ali, né? Sim. E elas falam que o Instituto mudou a vida delas, né? E vocês ouvem isso também? Sim, sim. Inclusive nos atendimentos, nas rodas de conversa, a gente tem também estagiários de psicologia que fazem também um acompanhamento. Fisioterapia, né? Fisioterapia também. E elas também percebem toda essa dinâmica, essa importância do grupo na vida dessas pessoas. Esse convívio social entre elas é muito importante, Sim, né? sim. Fortalecimento de vínculos. E doutor, para quem quiser ajudar o Instituto, como que faz? Para quem ajudar o Instituto, tem um site, né? O Instituto é só entrar lá, Instituto Amor e Vida, tem um site, vai deparar com o site. Lá tem a forma como viabiliza as visitas, né? Quem quer visitar, muitas pessoas antes de doar querem visitar. A visitação aqui não tem restrição, pode ser a qualquer hora, né? De segunda a sexta, né, Silmara? E lá tem uma forma também de indicar os links lá para fazer as doações. As pessoas, muitas delas não querem doar dessa forma, querem doar pessoalmente, então é só se direcionar aqui à casa, que é a rua, como é que é o nome desse aqui? Avenida Nestor Castanheira, número 50, Parque Itália, Campinas. Entende? Então, é assim, a gente sempre se põe à disposição também para o trabalho voluntário. As pessoas, muitas delas, às vezes ficam procurando coisas assim que inspirem confiança, inspirem credibilidade para se doar, né? Prestar um trabalho, né? Então, também é uma doação, por que não? Isso é uma doação e de suma importância. Então é dessa forma, você conhecer um instituto aqui pessoalmente é a melhor política que tem para você decidir, vou doar, não vou doar, vou ser voluntário, não vou ser voluntário, do que ficar vendo por ouvir falar, né? Silmara, doutor Delegá, falamos aqui sobre a história do Instituto Amor e Vida, sobre o trabalho desenvolvido aqui no Instituto, esse trabalho maravilhoso para as pessoas com câncer aqui de Campinas. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Eu só agradecer mais uma vez a presença dos senhores aqui no Instituto. As portas estarão sempre abertas à disposição de vocês. E mais uma vez, que tenham no dia de hoje um belíssimo final de dia. Muito obrigado, doutor Delegá, Silmara, por o tempinho de vocês aqui, de mostrarem toda a história e o trabalho que é desenvolvido aqui no Instituto, viu? O Mãos Solidárias fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.